Olá, bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Vamos estudar a lição número 3. Vida e morte foi o tema da lição desta semana. Nós tivemos como verso para memorizarmos Filipenses capítulo 1, verso 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Hoje nós temos o estudo adicional, hoje que é sexta-feira, 16 de janeiro. Dos instrumentos de tortura das fogueiras das masmorras, das covas e cavernas da terra ecoou em seus ouvidos o grito de triunfo dos mártires. Ele ouviu o testemunho dos que ficaram firmes e que, embora despojados, afligidos e atormentados, deram testemunho da fé, de forma destemida e solene, declarando: sei em quem tenho crido. Os que dessa forma renderam sua vida pela fé declararam ao mundo que aquele em quem acreditaram era capaz de salvá-los plenamente. Livro Atos dos Apóstolos, página 326. É-nos assegurado que os atalaias verão com seus próprios olhos quando o Senhor voltar a Sião. Também é dito que no tempo do fim os sábios entenderão. Quando isso se cumprir, haverá unidade de fé entre todos os que Deus considera entendidos. Pois os que realmente compreendem com correção devem também compreender em união. De considerações como essa, torna-se evidente que o estado perfeito da Igreja, aqui predito, está ainda no futuro. Logo, esses dons não completaram ainda sua obra. Primeiros Escritos, página 139. Na lição dessa semana, foi enfatizado 3 temas principais. O primeiro: Deus nos chamou a viver com a mente voltada para a missão, inclusive nos convidando a estar dispostos a morrer por Ele. O segundo tema que foi enfatizado é que a morte é comparada a um sono, cuja solução é a ressurreição do corpo e não a imortalidade da alma. E o terceiro tema, enfatizado na lição dessa semana, é que Cristo nos chamou à unidade em seu espírito. Como todos estamos envolvidos em uma guerra espiritual, devemos não apenas usar as armas corretas, mas também lutarmos juntos em unidade. Viver e morrer por Cristo. A declaração de Paulo em Filipenses 1:21 foi uma das mais notáveis de todas as suas cartas. Sua disposição de viver por Cristo, o que implicava suportar dificuldades inevitáveis e até mesmo morrer por Ele, destaca a esperança expressa no verso anterior, Filipenses 1:20, onde ele disse: Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Um conceito intrigante, no entanto, é a afirmação de Paulo de que morrer é lucro. O que ele quis dizer com isso? Como alguém pode se beneficiar com a própria morte? Com base no desejo que Paulo expressou em Filipenses 1:23, partir e estar com Cristo, alguns inferiram que ele estava afirmando que estaria na presença de Cristo imediatamente após a morte. No entanto, tal ideia contradiz os ensinamentos claros das Escrituras a respeito da mortalidade da alma e da morte como um sono. Paulo via a morte como lucro porque, em sua próxima experiência consciente, a ressurreição, ele veria Cristo. Ao mesmo tempo, Paulo também tinha certeza de que entre sua morte e a segunda vinda de Cristo estaria dormindo no túmulo. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 14 e 15, Paulo comparou a morte a um sono, sugerindo
um estado de inconsciência. E essa ideia está de acordo com o ensinamento de Jesus nos evangelhos. Você pode ver Lucas 8, 52 a 53, também João capítulo 11, do verso 11 ao 13. Um exemplo claro é a história da ressurreição da filha de Jairo. Curiosamente, enquanto Mateus e Marcos mencionam apenas que as pessoas zombaram da afirmação de Jesus de que a menina estava dormindo, a observação de Lucas, médico de profissão, foi mais precisa. E riam-se dele porque sabiam que ela estava morta. Você pode ver isso em Lucas capítulo 8, verso 53. Conforme já observado, a crença de Paulo de que a morte é comparável ao sono está profundamente enraizada nos ensinamentos de Jesus e está em harmonia com o pensamento expressado por outros apóstolos. Assim, a Bíblia não retrata a morte como um estado de consciência, como muitos imaginam. Em Filipenses 1:27, agora veremos rapidamente a terceira parte na qual a lição dessa semana deu ênfase, que é a unidade em Cristo. Em Filipenses 1:27, iniciou uma sessão da carta na qual Paulo passa de uma discussão sobre o seu próprio sofrimento para tratar do sofrimento de seus leitores em sua obra por Cristo. Paulo usou duas expressões chaves para destacar o tipo de conexão que deveria caracterizar o relacionamento entre os crentes. Filipenses 1:27, ele diz: um só espírito e uma só alma. Essa linguagem de companheirismo permeia toda a carta. Nesse contexto, Paulo afirmou que os filipenses completariam sua alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Em Filipenses 4, 1 a 3, Paulo sugeriu que a unidade era essencial para o cumprimento da missão. Meu querido irmão, minha querida irmã, Cristo nos chama a viver para a missão. E se morrermos enquanto estivermos dedicados à nossa tarefa missionária, temos a certeza de que dormiremos no túmulo, aguardando a ressurreição na segunda vinda de Jesus. Deus não se esquece daqueles que morreram fiéis à mensagem do terceiro anjo. Paulo escreveu: a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as forças espirituais do mal. Em Efésios 6:12. Se nós permanecermos unidos em Cristo e revestidos com a armadura de Deus, seremos vencedores. Amém? Prepare-se para amanhã, na escola sabatina, compartilhar com os seus irmãos, na sua classe, aquilo que você aprendeu e também para tirar as suas dúvidas. E amanhã à tarde, daremos início à lição número 4, unidade por meio da humildade. Até lá, um forte abraço, paz e graça.